Paz do Senhor, criançada. Aqui é a tia Sassá, mais uma vez com vocês. Hoje nós vamos ter uma aula maravilhosa, abençoada, né? Que se fala assim, que é a história de um cestinho e um bebê. E vamos estar falando sobre ela hoje. Mas antes de mais nada, como que a gente faz, né? A gente vai fazer a oração da alegria. Como que é a oração da alegria? Junta as mãozinhas, né, pra gente dar aquele grito de guerra, que é aquele grito de alegria, que a gente está muito alegre, muito contente, né, na presença do Senhor. Vamos lá? Juntando as mãozinhas e vamos orar com a tia Sassá. Papai, estamos neste dia, Senhor, te agradecendo por este momento. Papai, queremos neste dia, Senhor, te pedir, Senhor, a tua bênção, Senhor, a tua misericórdia pela vida de cada um de nós, pela vida das crianças, dos seus pais, dos seus familiares, de cada um dos seus amigos, Senhor, e também pela vida de cada uma das professoras, das tias, que o Senhor venha estar abençoando, Senhor, mais e mais cada uma de suas vidas. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos por esta aula, que vai ser bênção do céu, para que o Senhor venha estar colocando em nossos corações. Em nome de Jesus, amém! Amém, criançada! Vamos lá, com a tia Sassá. A gente vai falar, sabe de quê? Primeiro, texto áureo. No caso, para vocês que são pequenininhos, fofinhos, bonitinhos da tia Sassá, se chama um texto para memorizar no nosso coração, né? Para a gente colocar em nossos corações e ficar bem guardadinho, tá bom, criançada? A tia Sassá vai estar aqui pegando o texto de memorização, voltando com o texto para guardar no coração, tá, criançada? Vamos lá ler com a tia Sassá junto. A tia Sassá vai falando e vocês vão repetindo, tá bom? Nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus, capítulo 13 e o versículo 5. Mais uma vez, nunca os deixarei e jamais os abandonarei. Hebreus, capítulo 13 e versículo 5. Isso aí, criançada. E aí, criançada, a gente já leu o nosso texto para memorizar em nossos corações, né? Aí agora a gente vai contar a história. E a história vai falar de um lindo bebezinho dentro de um cestinho que a sua mãe fez para ele, para proteger ele de um rei malvado, de um rei que queria matar muitas crianças. Um rei que era Faraó, um rei chamado Faraó. Então a gente vai começar com essa história, né? Que ela vai se encontrar no livro de Êxodo. O capítulo de Êxodo é o 2, criançada. O capítulo 2 de Êxodo e o versículo do 1 ao 10 vai falar sobre essa historinha de todo o percurso, como foi feito, a mamãe dele fazendo o cestinho para proteger ele, a mamãe dele escondendo ele durante 3 meses. É bem interessante, criançada, vocês vão gostar. Ó, como vocês já estão vendo nas imagens, né, que a mamãe dele colocou ele no cestinho. A história é o seguinte, teve uma época lá no Egito, quando o povo vivia lá, o povo hebreu, os egípcios, que no caso era o faraó, ele ficou bravo porque ele viu que muitos israelitas estavam crescendo muito, que tinha muita gente, muitos homens, muitas mulheres. Então ele disse que o povo de Israel, os israelitas, estavam crescendo muito. Então, como estava crescendo muito, ele disse assim, não, esse povo vai se revoltar contra mim e vai querer tomar o meu reino, né? O meu lugar aqui no Egito. Então ele mandou que matasse as criancinhas, os meninos, chamados só meninos. Quando nascesse alguns dos meninos, eles tinham que morrer, as criancinhas. Por quê?
para eles não crescerem, porque se eles crescessem, eles iam ficar um povo forte. Então, como Faraó não queria aquilo, o Faraó falou para matar todas as criancinhas. Só que como Deus é tão bom com a gente, Deus é muito lindo, Deus protegeu, né? Deus quis proteger Moisés, que era o filho de Joquebede. Então ele protegeu Moisés para que Moisés um dia viesse ser um salvador, né, do seu povo. Mas isso aí já é outra história, criança. A gente vai falar só sobre o cestinho e sobre Moisés, como ele foi encontrado. Então, a mãe de Moisés, ela, para salvar o seu filho, ela escondeu ele durante 3 meses. E escondeu, só que já não estava dando. E as parteiras, que no caso eram aquelas mulheres que ajudavam as mamães a ter os filhos, elas foram e ajudaram a Joquebede, criançada, que era o nome da mãe dele. Ela foi ajudada pelas parteiras. Então, escondeu ele durante 3 meses. Só que teve uma época que já não estava conseguindo mais esconder o bebê, porque o bebê já chorava, já estava ficando grande, já era o bebê de 3 meses, já era um pouco grande. Então, ela não conseguia esconder. Então, o que ela fez? Ela fez um cesto bem forte, um cestinho, para poder pôr o neném no cestinho. O cesto tinha petume, era bem forte. Deus fez com que ela foi dando uma sabedoria para Joquebede fazer um cestinho bem forte, para que nada acontecesse com Moisés. E o nome dele não era Moisés. Na realidade, criançada, não, ele ainda não tinha nome, né? Ele só era uma criança e não tinha nome ainda. E aí, o que acontece? A mamãe dele, olha como vocês estão vendo na imagem, colocou ele no cesto e no rio Nilo, que era um rio lá do Egito. E nesse rio, a princesa egípcia, que era a filha do faraó, ela estava se banhando, ela estava lá se refrescando, tomando um banhinho. E uma das servas dela, uma das moças que cuidava dela, que ajudava ela, estava lá e viu o cestinho. Olha lá, ela viu o cestinho e disse: o que será que é aquilo? Vamos ver o que é. Aí a filha do rei, que era a princesa egípcia, ela foi e pediu para a serva dela: vai lá buscar o cesto para ver o que tem. E aí ela viu, quando ela abriu o cesto, olha, criançada, era um bebê lindo. E aí a filha do faraó ficou encantada, ela se apaixonou, achou lindo aquele bebê. Mas ela percebeu que aquele bebê era um bebê israelita, que era um bebê do povo de Israel. Porque tinha a roupa, né, a vestimenta dele era igual a do povo de Israel. Então ela já sabia. Então ela pegou e falou: ah, criançada, tem um detalhe, deixa eu falar para vocês. A irmãzinha desse bebezinho, a mamãe dela mandou ela seguir o cestinho, para que ela fosse seguindo, para poder ela ver aonde o cestinho ia parar. E ela foi seguindo e espiando, observando. E quando ela viu que a princesa pegou o bebê e o cestinho, aí ela pegou e disse, e foi até a princesa e falou que tinha uma ama, que poderia buscar uma ama. Uma ama, no caso, era uma pessoa para cuidar do bebê, para a princesa, para cuidar do bebê até o bebê crescer. E amamentar esse bebê, para dar comidinha para esse bebê. Então, ela foi lá e falou para a princesa. Aí a princesa disse: tá bom, pode procurar alguém. E ela foi e chamou a mãe dela, né? Que no caso era a mãe do bebezinho, que já para poder dar comidinha para ele, amamentar ele, porque ele ainda
tomava o leite. Então a mamãe dele, foi ela que cuidou dele. Olha que legal, criançada. Deus é tão lindo. Deus fez com que a própria mãe cuidasse do seu próprio filho para salvar ele, e ele virou um egípcio, né? Na realidade, ele virou um príncipe egípcio. Por quê? Porque ele foi adotado por essa princesa egípcia. Então, como ele foi adotado por ela, ele virou um príncipe egito, do Egito. Só que quem cuidou dele foi a mamãe dele, Joquebede. A Joquebede cuidou dele direitinho, mas quando ele estava com uma certa idade, olha, criançada, aqui já é ele andando. Quando ele já estava com uma certa idade, ele já pôde, a Joquebede, olha ela aqui, a Joquebede é essa aqui, essa é a Joquebede. Então ela foi lá e levou o filhinho dela até a princesa. Por quê? Porque como a princesa disse para ela, quando ele tiver com uma idade boa, uns 3 aninhos, então uns 4 aninhos, você traz ele para mim, porque ele vai ser meu filho. Então aí a princesa levou. A princesa não, a Joquebede levou ele até a princesa. A Joquebede ficou triste, né, criançada? Por quê? Porque teve que levar o próprio filho para mão de outra pessoa para cuidar. Só que ela sabia dos planos de Deus, né? Porque Deus é tão lindo com a gente, Deus é tão maravilhoso conosco, criançada, que Ele faz essas coisas lindas. Ela já sabia, ela confiava, a Joquebede confiou em Deus, porque sabia que o plano de Deus era muito importante na vida de todo aquele povo egito. É povo egípcio não, na vida do povo dos israelitas, para que eles pudessem estar forte, né? E parar de ser escravo, porque eles eram escravos, né, criançada? Então a nossa palavra hoje, nossa frase do dia hoje, para que a gente possa estar mais fortalecido sempre na presença do Senhor é esta: Deus está sempre conosco, jamais nos deixa nem nos desampara, né? A frase do dia é essa: Deus nunca desamparou a cada um de nós. Assim como ele não desamparou Moisés e nem a Joquebede, a sua mãe, que Deus cuidou dos dois, tanto dos dois, cuidou direitinho para que Moisés viesse a viver e a salvar o seu povo. Então, a mãe dele, no caso, a mãe que adotou ele, que era a princesa, foi ela que colocou o nome dele de Moisés. Por quê? Porque Moisés, criançada, significa tirado das águas, porque ela tirou ele das águas, né? Ele estava num cestinho na água flutuando. Então, ela tirou ele da água e disse, então o nome dele vai ser Moisés, porque é tirado da água. E é isso, criançada. A nossa palavra de hoje foi essa, nossa historinha de hoje foi essa, para que vocês coloquem no seu coraçãozinho, para que vocês vejam como Deus é lindo, né, nas nossas vidas. Olha aqui, a irmãzinha dele, olhando ele no cestinho, e eles conseguindo achar. Aí é coisa linda, né, de Deus, né? Deus é maravilhoso. Então é isso, criançada. A tia Sassá agradece por mais uma aula junto com vocês. Não teve louvor, mas na próxima a gente elabora um hino bem pequenininho para não tomar muito tempo. Mas espero que vocês tenham gostado da história, que a história é essa. Que Deus sempre cuida de nós, né? Deus preparou a Joquebede e ao seu filho Moisés, para que ele tivesse ficado vivo e para que ele pudesse salvar o seu povo, que aí vai ser em outras lições que a gente vai ter mais para frente. Um beijão para vocês. Calma, criançada. E agora, a nossa pergunta do dia hoje. Vamos lá, vamos fazer? A tia Sassá repetiu várias vezes o nome dessas pessoas. Então, vamos lá. Eu quero saber como que se chamava a mãe do menino. A mãe do menino, como se chamava. E outra coisa também.
como se chamava o menino, o bebezinho, como se chamava? Aí vocês vão me responder essas duas perguntas, tá bom? Um beijão para vocês, Deus abençoe sempre, sempre, sempre a vida de vocês. E até a próxima aula com a tia Sassá. Beijo, beijo. Tchau.